aí, pessoal, questão de número 18 do capítulo 10 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Iniciamos aqui o nosso terceiro tópico desse capítulo, que é relacionando as variáveis lineares e angulares. Ultimamente eu estou notando que a gente tem passado aqui por questões assim não tão difíceis. Assim, quando eu defino não difíceis, né, possa ser que seja difícil para você. Mas assim que você pega os conceitos, você vê que elas só dão um pouco mais de trabalho, mas não exige assim aquela capacidade gigantesca de raciocínio e queimas de neurônios para resolver. Até então, as questões elas estão sendo razoáveis, se não fáceis. E aí nós temos aqui a questão do número 18, que abre esse tópico, que é um disco de vinil que funciona girando em torno de seu eixo de modo que um sulco aproximadamente circular desliza sobre uma agulha que fica na extremidade de um braço mecânico. Saliências do sulco passam pela agulha e a fazem oscilar. O equipamento converte essas oscilações em sinais elétricos, que são amplificados e transformados em sons. Suponha que um disco de vinil gira a 33 e 1/3 de revoluções por minuto. Ou seja, 33 revoluções e 1/3 de mais uma. Poderiam ter colocado 33,3, né, por minuto. Que o sulco que está sendo tocado esteja a uma distância de 10 centímetros do centro do disco e que a distância média entre as saliências do sulco seja de 1,75 milímetros. A que taxa em toques por sons as saliências atingem a agulha? Acredito que é a taxa em que o vinil passa de um sulco para o outro, né? Com essa separação aí de 1,75 milímetros, com a taxa de rotação de 33 e 1/3 de revoluções por minuto. Então, nós temos aí o nosso disco de vinil. Eu poderia ter criado aqui uma ilustraçãozinha para o braço da agulha, né, tocando o vinil, mas no dia não estava com muito tempo e atarefado para detalhar mais a ilustração, então vai ficar só com o vinil girando mesmo. Então, nós temos o seguinte: a nossa velocidade angular é dada por Δθ sobre ΔT, né? E substituindo os valores, nós vamos obter aí a velocidade de rotação desse vinil. Então, nós temos 33,33, que é as 33 e 1/3, né, revoluções por minuto, multiplicado aí por 2π, sobre o tempo em segundos, já que essas revoluções são dadas em 1 minuto, e em 1 minuto nós temos 60 segundos, então vamos dividir por 60. Isso aí vai dar 3,49 radianos por segundo. Essa é a velocidade de rotação do nosso disco de vinil. A velocidade radial, né, podemos assim dizer, é dada por ômega-r. Né, quando a gente vê lá no capítulo, para converter velocidade linear ou radial, né, por velocidade angular. Né? Então, é multiplicada pelo fator r. Substitui esses valores, substitui esses valores não. A velocidade radial, ou velocidade linear, a gente já sabe lá do nosso capítulo 2, que é dada por quem? Deslocamento sobre o tempo. Então, nós temos o seguinte: substitui esse termo na nossa equação da conversão entre velocidade linear e angular por d ΔT, né? O deslocamento d sobre ΔT. E reorganizando aqui os termos, né, que a gente quer batidas de sons por segundos, né? Se você pensar bem, isso é o quê? É a frequência, né? Então, ou o período, na verdade, né? Que é o quê? 1 sobre o t, né? E isolando isso daí, né, temos 1 sobre t, que é o nosso período, que vai ser igual, né, isolando para o lado direito da nossa equação, ômega-r sobre t, né, que é o deslocamento. E quem são esses caras? Né? Aí substituindo os valores. O r
é a distância, né, em que o nosso vinil está do centro, que lembre-se que a agulha do nosso tocador está a uma distância R do centro do disco de vinil. E essa distância aqui, 10 centímetros, atribuída ali. E esse R que multiplica nosso ômega é justamente isso, né? O raio que parte do centro até a borda da circunferência descrita em si, que nesse caso é descrita pela agulha do nosso disco de vinil, que está a 10 centímetros e se afastando. Dividido, né, ou multiplicado por ômega, que a gente já sabe que é 3,49, e dividido pela separação entre cada sulco. Né? Então, cada sulco no nosso disco vinil tem uma separação de 1,75 milímetros, que convertendo para metros, para a gente deixar aqui tudo no padrão internacional, é 0,00175 metros. Aí, resolvendo isso daí, nós temos que o padrão de toque, né, ou seja, a taxa de toque, né, o período de toque que é tocado as batidas de som desse vinil é de 199,4 por segundo, né? 199,4 toques por segundo, né? Então, esse é o período da taxa com que os toques de sons são produzidos por segundo nesse vinil. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado o raciocínio dessa questão comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo. E como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.